Você já parou para pensar no que a Bíblia diz sobre o fim do mundo? O que realmente acontecerá quando os últimos dias chegarem? Não se trata apenas de destruição, como muitos pensam, mas de uma realização do plano divino de Deus, onde a justiça será feita e o mal será derrotado para sempre. E o mais incrível, a Bíblia revela detalhes preciosos sobre como tudo isso acontecerá e o que isso significa para você. Estamos falando de algo que pode mudar sua vida para sempre. Imagine, por um momento, um novo céu e uma nova terra, onde não há mais dor, sofrimento ou morte. Parece impossível, mas é exatamente o que Deus promete aos que permanecem fiéis a Ele. Hoje, você vai entender os sinais do fim dos tempos, a ascensão do Anticristo, e como a vitória final de Cristo trará paz eterna para todos os que creem. Você não vai querer perder essa revelação. Antes de começarmos, quero fazer um pedido importante. Muitas pessoas que assistem aos vídeos do canal ainda não se inscreveram. Se você é uma dessas pessoas, inscreva-se agora e ative as notificações, porque o conteúdo que estamos prestes a compartilhar é vital para a sua jornada espiritual. Não deixe essa oportunidade passar. Agora, prepare-se para uma jornada de descobertas que transformarão sua maneira de ver o futuro e sua vida de fé. Vamos juntos explorar os segredos da Bíblia sobre o fim do mundo e como você pode se preparar para o que está por vir. O fim do mundo, segundo as Escrituras, não é simplesmente uma visão apocalíptica de destruição e caos, mas uma parte essencial do plano divino de Deus. A Bíblia Sagrada, ao longo de suas páginas, nos dá diversas passagens que falam sobre o fechamento de um ciclo e a inauguração de algo grandioso e eterno. O Apocalipse não é uma questão de desespero, mas de revelação da soberania de Deus. Ele sempre teve o controle sobre o destino do mundo, e ao chegar o momento, Ele irá cumprir suas promessas, nos guiando para um novo começo, um novo céu e uma nova terra. No Antigo Testamento, vemos que a destruição de Sodoma e Gomorra foi um prenúncio do que está por vir, quando Deus intervirá de maneira definitiva na história da humanidade. Porém, a destruição não é algo para ser temido, mas compreendido como um processo de purificação. Deus, em sua infinita sabedoria, promete que haverá um novo início, onde a maldade não prevalecerá mais. Jesus, no Novo Testamento, confirmou essas profecias, nos ensinando que a realidade final será uma gloriosa manifestação de seu reino. As histórias da Bíblia revelam, portanto, que o fim do mundo é, ao mesmo tempo, um ponto final e um começo glorioso, que nos chama à reflexão sobre o que realmente importa em nossas vidas. Jesus, em várias passagens bíblicas, nos exorta a estarmos vigilantes, a nos prepararmos para o dia em que Ele voltará. A explicação da Bíblia sobre os sinais dos tempos nos ensina que, ao longo dos últimos dias, o mundo viverá uma fase de transição, onde a maldade será exposta em toda a sua grandeza. Não devemos, contudo, desesperar-nos. A reflexão bíblica sobre esse tema é clara. Não tenhais medo. Mateus 24, 6. Devemos sim confiar nas promessas de Deus, pois Ele já nos revelou o desfecho. A Bíblia nos garante que aqueles que são fiéis, que guardam a palavra de Deus em seu coração, não precisarão temer. A revelação do fim do mundo também traz uma importante lição de humildade e fé. Aprendendo com a Bíblia, podemos entender que nossa vida neste mundo é passageira, e que o verdadeiro objetivo é estar preparados para a eternidade. As lições da Bíblia para a vida nos indicam que, mesmo em tempos de incerteza, devemos manter nossa fé firme, sabendo que o plano divino é perfeito. As promessas de Deus nunca falham, e o fim do mundo será, portanto, o cumprimento da maior de todas as promessas, a vinda de Cristo e a restauração de todas as coisas. Portanto, o fim do mundo não precisa ser encarado com medo ou angústia. A Bíblia Sagrada nos ensina a ver o fim como uma transição para um novo começo, onde a justiça de Deus será finalmente estabelecida. Isso deve ser motivo de esperança, e não de pavor. O fim do mundo, conforme profetizado nas Escrituras, é a realização do plano divino, e aqueles que têm o coração voltado para Deus podem aguardar esse momento com fé e confiança. O que será revelado ao mundo no fim dos tempos é a gloriosa manifestação de um reino eterno, que transcende qualquer dificuldade e sofrimento momentâneo. Quando Jesus falou sobre os sinais do fim dos tempos, Ele nos deu uma série de indicações claras,
que podem ser encontradas em várias passagens bíblicas, que alertam para o período em que o mundo experimentará uma grande transformação. O Senhor, em seu amor e sabedoria, não deixou os seus filhos desprovidos de informações essenciais para entender o que está por vir. As Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nos mostram que esses sinais não são para nos assustar, mas para nos preparar, fortalecer a nossa fé e ajudar-nos a viver com discernimento. O primeiro sinal, segundo o próprio Jesus, seria o aumento das guerras e dos rumores de guerra, Mateus 24, 6. Vivemos há séculos em um mundo de constantes conflitos, e a Bíblia já havia nos preparado para isso. Jesus nos ensina que, quando esses acontecimentos começarem a se intensificar, devemos levantar os nossos olhos e lembrar que a nossa redenção se aproxima. Lucas 21 e 28. Ao observarmos o caos, as tensões e as divisões, podemos ver que estamos cada vez mais perto de ver o cumprimento dessas profecias. Além disso, as fomes e as pragas são descritas nas Escrituras como sinais que antecedem o fim dos tempos. Mateus 24, 7. E não podemos deixar de perceber que, ao longo da história, temos testemunhado essas calamidades. A Bíblia nos chama à reflexão sobre esses eventos, que são, na verdade, um lembrete de nossa vulnerabilidade e dependência de Deus. A reflexão bíblica sobre esses sinais nos incentiva a manter os olhos fixos em Cristo, que é a nossa verdadeira provisão. As promessas de Deus nunca falham, e mesmo em tempos de dificuldades, Ele é a nossa força. Outro sinal importante, conforme revelado nas passagens bíblicas, é a intensificação das perseguições aos cristãos. Jesus previu que seus seguidores seriam odiados por causa do seu nome, Mateus 24, 9. Nos tempos de hoje, vemos muitos irmãos e irmãs ao redor do mundo sendo perseguidos por sua fé. A Bíblia nos ensina que devemos ser fiéis até o fim, e que nossa recompensa está guardada nos céus. Essas perseguições, longe de nos desanimar, devem nos fortalecer, pois são também um testemunho de que estamos vivendo a palavra de Deus. Por último, um dos maiores sinais do fim dos tempos será o aumento da injustiça e da imoralidade. O amor de muitos se esfriará, Mateus 2, 4 e 12. E o que vemos nos dias de hoje é um mundo cada vez mais afastado dos valores cristãos. As lições da Bíblia para a vida nos ensinam que, mesmo em um mundo de trevas, somos chamados a ser luz. O fim dos tempos, de acordo com a Bíblia, não é apenas o cumprimento da destruição, mas o tempo de purificação. Esse período será, sim, um grande teste de fé, mas é também uma oportunidade de refletirmos sobre a nossa própria vida espiritual, quanto estamos dispostos a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Esses sinais não são para nos amedrontar, mas para nos convidar a uma vida de oração constante, preparação e firmeza na fé. O fim dos tempos, conforme descrito nas passagens bíblicas, nos ensina que o mais importante é nossa relação com Deus. Não importa o que aconteça ao redor, mas como estamos vivendo de acordo com as promessas de Deus, a Bíblia nos ensina que os sinais estão aí para nos alertar, mas não para nos desesperar. Quando os reconhecemos, nos tornamos mais preparados e convictos de que estamos vivendo em preparação para o glorioso retorno de Cristo. A ascensão do Anticristo é um dos aspectos mais alarmantes e, ao mesmo tempo, fascinantes das profecias bíblicas. A Bíblia Sagrada descreve este ser como um líder enganador, que surgirá no momento em que a humanidade estiver mais vulnerável, buscando soluções para os problemas que a afligem. A profecia é clara. O Anticristo será uma figura de grande carisma, que conquistará multidões com promessas de paz e prosperidade. Mas, na verdade, seu objetivo é levar o mundo à opressão e destruição. Nos livros de Daniel e no Novo Testamento, especialmente no Apocalipse, vemos uma descrição detalhada desse ser que se levantará no fim dos tempos. A explicação da Bíblia sobre essa figura nos mostra como ele se disfarçará de benfeitor, mas na realidade estará conduzindo a humanidade a um caminho de engano e destruição. Esse líder mundial, conforme descrito nas passagens bíblicas, exercerá um poder sobre as nações e usará de falsas promessas para manipular as massas. Como podemos ver nas Escrituras, ele virá com um discurso atraente, buscando unir os povos, mas será, na verdade, um instrumento de Satanás para instaurar o domínio do mal.
O anticristo, como está escrito em 2 Tessalonicenses 2, 3-4, se exaltará acima de tudo o que é adorado, chegando a se declarar Deus. Esse é um dos aspectos mais perversos de sua ascensão. Ele se apresentará como a solução definitiva para os problemas do mundo, quando, na verdade, sua presença será a maior catástrofe que a humanidade já enfrentou. Nos dias atuais, muitos questionam como alguém com tais características pode surgir e conquistar tantas pessoas. A Bíblia, no entanto, nos adverte sobre como a humanidade, em sua busca desesperada por respostas, será facilmente enganada. O anticristo não virá com aparência de vilão, mas como um salvador, oferecendo o que parece ser a paz e a prosperidade. Isso nos faz refletir sobre como as promessas de Deus são tão diferentes. A paz que Cristo oferece é verdadeira, não baseada em manipulação, mas na fidelidade e na justiça de Deus. Aprendendo com a Bíblia, podemos entender que a verdadeira paz e esperança vem de Jesus, e não de soluções temporárias e manipuladoras. A ascensão do anticristo também nos leva a refletir sobre o papel de Satanás nesse processo. Ele, que desde o princípio tem trabalhado para afastar o ser humano de Deus, usará esse líder para tentar desvirtuar o plano de salvação. A Bíblia nos ensina que, por mais poder que o anticristo tenha, ele está limitado pela soberania de Deus. Em Apocalipse 13:7 vemos que ele recebe autoridade sobre os santos, mas somente por um tempo determinado por Deus. Isso nos lembra que, apesar de toda a influência do anticristo, ele está destinado ao fracasso diante do poder de Cristo. Diante disso, as lições da Bíblia para a vida nos convocam à vigilância. O fim dos tempos e a ascensão do anticristo nos lembram da necessidade de estarmos preparados espiritualmente. A reflexão bíblica sobre este tema nos ensina que devemos nos apegar às promessas de Deus e manter nossos corações firmes em Cristo, sabendo que Ele já nos deu a vitória. A ascensão do anticristo será uma grande prova para a humanidade, mas para aqueles que caminham com Deus, ele não terá poder. A Bíblia nos assegura que, no final, a verdade de Cristo prevalecerá, e o anticristo será derrotado. Portanto, a nossa missão é nos mantermos firmes na fé, preparados para enfrentar qualquer engano que possa surgir. Sabendo que nossa esperança está em Cristo, o único caminho para a verdadeira paz, a Bíblia nos alerta sobre a ascensão de um sistema global de controle absoluto nos últimos dias, onde as pessoas serão forçadas a escolher entre a lealdade a Deus e a submissão a uma autoridade mundial corrupta. O livro do Apocalipse nos traz uma das imagens mais impactantes sobre esse sistema, conhecido como a marca da besta Apocalypse 13:6. O controle sobre as vidas das pessoas será tão extremo que aqueles que não aceitarem a marca serão incapazes de comprar ou vender, tornando a sobrevivência um desafio diário. Este será um tempo de grande tribulação, onde os cristãos serão especialmente visados e perseguidos, porque sua fidelidade a Cristo será vista como uma ameaça ao poder do anticristo. As passagens bíblicas nos dizem que, nesse período, a humanidade será dividida entre aqueles que aceitarão a marca e aqueles que permanecerão fiéis a Deus, custe o que custar, como está escrito em Apocalipse 13:17, e ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tiver o nome da besta ou o número do seu nome. O controle será absoluto. Não será apenas sobre bens materiais, mas também sobre a liberdade de adoração e a expressão da fé. Para os cristãos, isso representará um grande desafio, pois a fé em Cristo será colocada à prova de maneira nunca antes vista. Essa perseguição e o controle global terão um impacto profundo na vida espiritual de cada indivíduo. A Bíblia nos ensina que, nesse tempo de grandes dificuldades, a lealdade a Deus será fundamental. Muitos cristãos, conforme prevê a Bíblia, enfrentarão uma escolha difícil: se submeter ao sistema maligno ou enfrentar perseguições, sofrimentos e até mesmo a morte. Mas, como nos ensina a explicação da Bíblia sobre esses eventos, aqueles que se mantiverem fiéis serão recompensados com a vida eterna. Jesus, em Mateus 2:4-13, nos lembra: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. As lições da Bíblia para a vida nos mostram que, mesmo em meio à tribulação, a perseverança na fé em Cristo é o que nos garante a vitória final. Em tempos de opressão, a comunidade cristã será um farol de esperança, ajudando uns aos outros
a suportar as dificuldades. A Bíblia Sagrada não nos deixa sem instruções sobre como agir nesse cenário. Em Mateus 10:22, Jesus nos diz que seremos odiados por causa do seu nome, mas ele também promete que estará conosco até o fim. As promessas de Deus são firmes, e mesmo em meio ao controle global e à perseguição, a força do Espírito Santo será derramada sobre aqueles que o buscarem com sinceridade. Como cristãos, nossa missão será ser luz em um mundo de trevas, lembrando-nos de que nossa cidadania está no céu, Filipenses 3:20, e não nas estruturas temporais desse mundo. Portanto, a Bíblia nos exorta a estarmos preparados espiritualmente, não apenas para enfrentar os desafios materiais, mas para resistir à tentação de seguir o caminho do mundo. O controle global e a perseguição descritos na Bíblia são um lembrete de que a verdadeira vitória não é sobre as circunstâncias externas, mas sobre a nossa fidelidade interna a Cristo. Se mantivermos os nossos olhos fixos no Senhor, podemos estar certos de que Ele nos guiará em todos os momentos de dificuldade. E no final, a recompensa será grande. Quando pensamos no fim dos tempos, uma das imagens mais poderosas que surge nas Escrituras é a ira de Deus, que será desencadeada de forma definitiva sobre a terra. A Bíblia Sagrada, especialmente no livro do Apocalipse, descreve um cenário de desastres e juízos severos, onde a misericórdia de Deus será retirada e o seu julgamento será inevitável. Ao longo da história bíblica, vemos que o Deus, em sua paciência, sempre oferece oportunidades de arrependimento. No entanto, chega um momento em que o pecado humano alcança tal nível de perversidade que não há mais remédio, a não ser a justiça divina. As passagens bíblicas nos falam sobre os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, que simbolizam a execução do juízo final sobre aqueles que rejeitaram o Senhor. A ira do Deus, conforme revelada nas Escrituras, não é uma expressão de um Deus irado sem motivo, mas uma resposta à rebeldia e ao pecado acumulado da humanidade. Em Apocalipse 6, 16-17, lemos sobre as pessoas tentando se esconder das consequências da ira de Deus, dizendo: "Cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque é chegado o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir?" Este versículo nos lembra da gravidade do momento que está por vir. Não será apenas um dia de destruição, mas o cumprimento do plano divino para restaurar a ordem e a justiça no mundo. A explicação da Bíblia sobre a ira de Deus nos ensina que Ele não é um Deus impessoal ou distante, mas um Pai justo, que se compadece dos seus filhos, mas que também exige retidão. A ira de Deus será uma manifestação de sua justiça contra todas as injustiças que marcaram a história da humanidade. A Bíblia nos mostra que Deus, no fim dos tempos, trará justiça a todos aqueles que oprimiram, enganaram e maltrataram o seu povo. A reflexão bíblica sobre esse tema nos leva a entender que, apesar do tudo, a ira de Deus é a última etapa do seu plano de salvação, pois após o juízo, Ele estabelecerá um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou maldade. Em tempos de tribulação, a humanidade será confrontada com a gravidade do pecado. A Bíblia nos ensina que, embora a ira de Deus seja real e assustadora, ela também serve para nos levar ao arrependimento. A graça de Deus, através de Jesus Cristo, está disponível para todos aqueles que se arrependerem e se voltarem para Ele. O Apocalipse, com suas terríveis descrições, não é uma condenação sem esperança, mas um convite para que os seres humanos se voltem para a misericórdia de Deus, antes que seja tarde demais. Em 2 Pedro 3:9, vemos a paciência de Deus sendo revelada. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, o chamado da Bíblia para todos nós é o de nos prepararmos espiritualmente para a vinda de Cristo e o julgamento final. A ira de Deus será terrível para aqueles que se rebelaram contra Ele, mas para os fiéis, será a prova da sua justiça perfeita. A lição para a vida é clara. Devemos viver com um coração contrito e humilde, buscando sempre a sua graça e vivendo de acordo com a sua palavra. A ira do Deus.
Embora seja uma parte assustadora do fim dos tempos, também é um lembrete de que, no final, Deus trará justiça a tudo que foi feito de errado, e os fiéis herdarão a promessa de um novo começo. O conceito de Armagedon, conforme descrito nas passagens bíblicas, é um dos momentos mais dramáticos e significativos da profecia bíblica. No Apocalipse, vemos que ao final dos tempos, as forças do mal, sob a liderança do Anticristo, se juntarão para uma última tentativa de destruição do povo de Deus. Elas se reunirão no Vale de Megido, um lugar conhecido como o Armagedon, para enfrentar as forças do bem, representadas por Cristo e seus exércitos celestiais. Em Apocalipse 16:16, lemos: "E os ajuntaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon." A batalha final será o confronto entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Mas o que realmente significa Armagedon para nós cristãos? Na visão de João, o apóstolo, Armagedon simboliza o momento culminante da luta espiritual entre os seguidores de Cristo e os seguidores do Anticristo. Durante esse confronto final, será evidente que não há mais espaço para neutralidade. Cada ser humano será forçado a escolher de que lado estará. Como vemos nas Escrituras, quem seguirá o Anticristo acabará submisso ao seu domínio opressor, mas aqueles que permanecerem firmes na fé em Jesus Cristo triunfarão com ele. O apóstolo Paulo, em Efésios 6:12, já nos alertava: "Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." A batalha que veremos no Armagedon é mais do que física. Ela é espiritual, e é contra as forças das trevas que tentam controlar a humanidade. O Apocalipse nos ensina que, embora essa batalha seja intensamente aterrorizante, não é uma batalha que os cristãos devem temer, pois, como em todas as passagens bíblicas sobre as promessas de Deus, vemos que Cristo, o Rei dos Reis, será o vencedor final. A Escritura nos assegura que, quando tudo parecer perdido, quando as forças do mal estiverem reunidas para destruir, Jesus aparecerá com poder e glória, e sua vitória será definitiva. Em Apocalipse 19:11-16, vemos a descrição de Cristo vindo como um guerreiro triunfante. "E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele se chamava Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça." A vitória de Cristo não será apenas sobre o Anticristo, mas sobre todas as forças malignas que atuam no mundo. Portanto, o Armagedon será, para os cristãos, não uma causa de temor, mas um motivo de grande esperança. Jesus Cristo, com seu poder divino, derrotará o mal de uma vez por todas, e a justiça será restaurada. As lições da Bíblia para a vida nos ensinam que, embora a batalha pareça impossível de vencer para nós, em Cristo, somos mais do que vencedores. Romanos 8:37. Em meio ao caos e ao sofrimento, os fiéis podem descansar na certeza de que o Senhor já venceu a batalha. Refletindo sobre a Bíblia, vemos que o Armagedon é o momento final da batalha espiritual, mas é também o começo de uma nova era de paz e justiça para aqueles que creem em Cristo. E é importante lembrar que, enquanto vivemos essa jornada de fé, a preparação espiritual é essencial. O Armagedon nos ensina que devemos estar vigilantes, orando constantemente e buscando a santidade, pois o fim está mais próximo do que podemos imaginar. O que Deus pede de nós é fidelidade, e Ele nos dá a promessa de que, assim como Cristo venceu, nós também venceremos com Ele. O retorno de Cristo é uma das promessas mais grandiosas e esperadas da Bíblia. Durante séculos, os cristãos aguardam com ansiosas expectativas o momento em que Jesus voltará para estabelecer seu reinado eterno, de justiça e paz. Em várias passagens bíblicas, Jesus mesmo fez promessas claras sobre sua segunda vinda. Em Mateus 2:4-30, ele disse: "Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória." Este versículo reflete não apenas o retorno físico de Cristo, mas a manifestação do seu poder supremo sobre toda a criação. Quando falamos sobre o retorno de Cristo,
É importante entender que não se trata apenas de um evento futuro, mas de um lembrete constante para os cristãos viverem com uma visão celestial e com a esperança da salvação. A vinda de Cristo será o cumprimento da promessa de Deus de restaurar a terra e dar aos fiéis a verdadeira paz e alegria que não se encontram neste mundo. Jesus voltará para buscar seus escolhidos e trazer a justiça divina, derrotando de uma vez por todas o pecado e a morte. Este evento será tão grandioso que as passagens bíblicas o descrevem de maneira indescritível. Em 1 Tessalonicenses 4,16, lemos: Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Para os cristãos, a volta de Cristo é algo que traz um grande consolo e motivação. Durante a vida, muitas vezes enfrentamos dificuldades, desafios e até perseguições. Contudo, a certeza do retorno de Cristo nos dá a força para continuar, como cristãos. Estamos chamados a manter a fé viva e a nos preparar para esse grande dia. Em Apocalipse 22:20, vemos as palavras do próprio Jesus: Certamente, cedo venho. Isso não é apenas uma promessa, mas uma esperança constante para todos aqueles que aguardam a sua chegada com fé e paciência. Jesus, em sua volta, trará a completa salvação para os seus seguidores. As pessoas serão separadas entre os que são fiéis e os que rejeitaram a sua mensagem de salvação. Isso nos leva a uma reflexão importante. Estamos prontos para esse retorno? Estamos vivendo nossas vidas com a expectativa de sua vinda. Como Jesus nos ensinou em Mateus 2:5 e 13, quando disse: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A reflexão bíblica sobre este tema nos convida a viver com sabedoria, discernimento e prontidão, sempre atentos às direções do Espírito Santo, para que não sejamos pegos de surpresa. O retorno de Cristo também será um momento de grande alegria para todos os que permaneceram fiéis. Será o início de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais sofrimento, dor ou lágrimas. O próprio Senhor, em sua infinita graça e amor, habitará com os seus fiéis para sempre, proporcionando uma vida plena e eterna. O retorno de Cristo não é apenas um evento cósmico, mas a realização da esperança dos cristãos, que viverão com Ele, em sua glória, para todo sempre. Este é um chamado para que todos nós, enquanto aguardamos com fé, saiamos vigilantes, orando e permanecendo firmes na palavra de Deus. O retorno de Cristo é ao mesmo tempo um lembrete e uma promessa, que nos assegura que no final Deus trará a redenção para os que creem. E tudo o que vivemos aqui será consumado pela glória eterna de Deus. A derrota de Satanás e o julgamento final são momentos de grande triunfo e justiça divina. Ao longo de toda a história bíblica, vemos Satanás tentando enganar a humanidade, afastando-a de Deus e espalhando o mal sobre a terra. No entanto, a Bíblia nos assegura que esse reinado de trevas tem um fim determinado. E não é um fim qualquer, mas um fim definitivo. Em Apocalipse 20:10 lemos: E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite, para todo sempre. O destino de Satanás, assim como o destino de todos os que seguem suas mentiras, está selado. Ele será derrotado e lançado no lago de fogo, o lugar de sua condenação eterna. Essa verdade é uma das mais consoladoras para os cristãos, pois nos lembra de que, apesar das dificuldades que enfrentamos, o mal não prevalecerá. O sofrimento e a luta contra as forças das trevas são reais, mas a vitória final de Cristo sobre o mal é garantida. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, nos lembra: despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e triunfou sobre eles na cruz. Colossenses 2:15. Jesus já venceu a batalha contra Satanás na cruz, e esse triunfo será manifestado, de forma plena e definitiva, no julgamento final. O julgamento final não será apenas sobre Satanás, mas sobre toda a humanidade. Todos serão chamados a dar contas de suas ações diante de Deus. O livro de Apocalipse descreve esse momento como um grande trono branco, onde todos serão julgados de acordo com suas obras. Em Apocalipse 20:12, lemos: E vi os mortos grandes e pequenos, em pé diante de Deus,
E os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Este julgamento será justo, pois Deus conhece o coração de cada pessoa. Aqueles que rejeitaram sua graça e seguiram o caminho do mal enfrentarão a condenação eterna, enquanto os fiéis serão recompensados com a vida eterna. A lição que podemos extrair da derrota de Satanás e do julgamento final é clara. Nossas escolhas têm consequências eternas. A Bíblia nos ensina que devemos viver de maneira fiel, sempre buscando agradar a Deus e seguir os seus mandamentos. Jesus, em Mateus 2:5 e 46, nos alerta: e irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Não se trata apenas de uma questão de fé, mas também de ações. Nossa fé em Cristo deve se refletir em nossas obras, em nosso compromisso com o bem, a verdade e a justiça. Mas o julgamento final também traz uma grande esperança para todos os que têm fé em Cristo. Ele será um momento de recompensa para aqueles que perseveraram na fé. E essa recompensa é a vida eterna com Deus. Como Paulo nos ensina em 2 Timóteo 4, 7-8, combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Os cristãos, ao final de tudo, serão recompensados por sua fidelidade, e poderão desfrutar da presença eterna de Deus, livres de todo mal e sofrimento. Portanto, o julgamento final não é apenas um momento de temor, mas um momento de celebração para aqueles que têm sua fé firmada em Cristo. A derrota de Satanás, o grande enganador, é o começo de uma nova era, onde a justiça divina prevalecerá para sempre, e aqueles que viveram conforme a palavra de Deus entrarão na eternidade em sua presença. Estamos todos chamados a refletir sobre o que estamos fazendo com nossa fé e a viver cada dia com a certeza de que, no final, Deus terá a última palavra. O conceito de um novo céu e uma nova terra é uma das promessas mais profundas e esperançosas que encontramos na Bíblia. Ao longo das Escrituras, a visão de um futuro restaurado, onde a criação de Deus será renovada, ressurge como um farol de esperança para todos os que sofrem e enfrentam as dificuldades da vida. No final dos tempos, após a derrota de Satanás e o julgamento final, Deus promete criar um novo céu e uma nova terra, um lugar onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Em Apocalipse 21:1, encontramos o anúncio dessa transformação divina. Vi novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Essa promessa é uma renovação total de tudo o que conhecemos, uma restauração do propósito original de Deus para a humanidade e para o universo. A Bíblia nos ensina que a criação desde o início foi boa, mas o pecado a corrompeu. Em Gênesis, vemos como Deus criou um mundo perfeito, um jardim de paz e harmonia. Contudo, com a entrada do pecado, a criação foi marcada pela morte, pela dor e pela separação de Deus. No entanto, o plano divino de redenção e restauração está sendo cumprido através de Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz iniciou o processo de restauração, e sua segunda vinda será o momento culminante dessa obra, onde Deus fará novas todas as coisas. Em Apocalipse 21:5, Deus declara: Eis que faço novas todas as coisas. O sofrimento, as lágrimas e até mesmo a morte serão abolidos para sempre. E aqueles que permanecerem fiéis viverão em perfeita harmonia com Deus. Esse novo céu e nova terra não serão apenas espirituais, mas físicos também. A promessa é de uma restauração completa da criação, onde o mal não terá mais lugar. A presença de Deus será tangível, e sua glória será visível a todos. Em Apocalipse 21:3, lemos: E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Essa promessa de comunhão eterna com Deus é o coração do Evangelho. A vida eterna, em sua plenitude, é vivenciada na presença de Deus, e essa comunhão será a verdadeira felicidade, um estado de paz sem fim. Para os cristãos, essa promessa deve ser um motivo de grande alegria e esperança. Quando a vida parece difícil e cheia de desafios,
Devemos lembrar que nossa pátria verdadeira não está aqui, mas no céu. Em 2 Coríntios 4:17, Paulo nos lembra, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. A perspectiva do novo céu e da nova terra deve nos motivar a perseverar na fé, sabendo que o sofrimento presente não se compara à glória futura que nos espera em Cristo. Além disso, o novo céu e a nova terra representam um lugar de verdadeira justiça, onde os corações dos homens serão purificados e a paz será a norma, não mais a guerra, o ódio ou o medo. Em Isaías 6:5-17, lemos sobre essa promessa: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Esse versículo nos fala sobre uma mudança radical, onde as cicatrizes do passado serão apagadas, e a humanidade viverá em perfeita harmonia com Deus e uns com os outros. Essa é a promessa final para todos os que creem. Um futuro glorioso, onde viveremos na presença de Deus, em um lugar de paz, alegria e justiça. A expectativa do novo céu e da nova terra não é apenas um consolo para os cristãos, mas um convite para viver de maneira diferente no presente. Como as promessas de Deus são fiéis, devemos viver com o coração voltado para a eternidade, buscando viver de acordo com sua vontade e sendo luz para aqueles que ainda não conhecem a verdadeira paz em Cristo. Esse é o grande propósito da vida cristã: viver à luz da esperança da eternidade, sabendo que nossa verdadeira cidadania está nos céus e que o melhor ainda está por vir. O que você achou de tudo o que foi revelado hoje? O fim do mundo, conforme a Bíblia, não é algo para temer, mas sim um grande marco na história divina, onde o mal será derrotado e os fiéis viverão em paz eterna. Agora, é a sua vez de refletir sobre sua caminhada espiritual. Como você está se preparando para os últimos dias? Está pronto para viver as promessas de Deus em sua plenitude? Deixe nos comentários sua opinião sobre o que você aprendeu e compartilhe suas experiências. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, para não perder conteúdos que podem transformar sua vida e sua fé. Se você gostou deste vídeo, assista ao nosso próximo conteúdo sobre o poder espiritual do sal, o mistério bíblico revelado. Tenho certeza de que vai ser uma jornada incrível. Io Su Miguel. E fico por aqui. Que Deus abençoe sua vida e sua jornada espiritual.